E aí, pessoal, vamos falar de 5 áreas que todos os advogados têm potencial para ganhar R$ 5.000 por mês em até um ano. Eu sei que muita gente busca ideias mirabolantes, saídas incríveis de ganhar, faturar 40, 50, R$ 100.000 por mês, e é isso que muita gente vende na internet. Mas eu gosto de ser mais realista, baseado na minha realidade. Eu consegui estruturar, sim, uma base muito forte. Eu já tenho um escritório lá com 12 pessoas, está cada vez mais aumentando, e a intenção é sempre aumentar. Mas eu posso dizer que sim, é possível você chegar no 40, no 50, no 100. Mas essa promessa de fazer isso em um ano, para mim, ela é balela. Não há essa possibilidade. E se há, talvez seja 1% dos advogados que vão conseguir atingir esse número. E aqui eu não quero ser pessimista, não é a intenção, é mais realista. Dentro, então, desse realismo, eu vou tentar te mostrar 5 áreas e de que forma que você consegue, com essas áreas, atingir em um ano 5.000. Mas pensa comigo, se em um ano você atingir 5 e você continuar nessa progressão, em 2 você aumenta mais um pouco, em 3 mais um pouco, em 4 mais um pouco, em algum momento você chega nesses 40, nesses 50, mas isso com o tempo, não é do dia para a noite. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui para vocês, eu já trouxe aqui algumas situações, as áreas que vocês que eu quero mostrar para vocês, e elas são essas, ó: direito de família, bancário, consumidor, imobiliário e trabalhista. Um por um, vamos lá. Dentro da área do direito de família, nós temos diversas ações que são comuns no dia a dia do advogado. Então nós temos aqui pensão alimentícia, e assim, eu vou te dizer, acompanha a voz, porque a letra ela não ajuda, meus alunos sabem disso, por isso que eu vou narrando o que eu vou escrevendo. Pensão alimentícia, eu tenho ações de guarda, eu tenho ações relacionadas a divórcio. Ou seja, só aqui, ó, então vamos lá, vamos partir dessa premissa. Se você conseguir um potencial de fechar cerca de uma ou duas ações dessas por mês, você consegue aqui num divórcio entre 2 a 4 salários mínimos. Isso dá hoje em torno de 3 a 6 mil reais mês. Isso aqui só com uma ação, fora participações no êxito, que você pode cobrar, deve cobrar, mas às vezes é um pouco difícil, você não consegue e tal. Tudo bem, você ainda tem essa base, e isso aqui é base, não é o valor final. Se for um divórcio com um patrimônio de 5 milhões, você não vai cobrar isso aqui. Isso aqui é o dia a dia comum de uma pessoa comum, que você vai cobrar, né, dentro dos parâmetros que você conseguir. Depois, pensão alimentícia. Tem duas formas de cobrança aqui. Ou você cobra também 2 salários mínimos, né, para entrar com a ação, ou você cobra 30% sobre as 12 primeiras prestações. Eu prefiro assim. Tá saindo da tela ali, né? Não tem problema. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo. Você já consegue enxergar também o que eu escrevi ali. Pronto. Então você consegue, com ações de pensão, cerca de 2 salários também, que dá o equivalente a cerca de 3 mil reais, ou você cobra 30% sobre as 12 primeiras prestações. Isso aqui é o mais fácil de você cobrar e fechar. Por quê? Porque essa mãe está desamparada, ela não consegue bancar os custos dentro de casa, já principalmente com um filho ou filha, e você precisa tentar ajudá-la. Se você cobrar aqui 2 salários, pode ser que ela não consiga ter condições de te pagar. Então, o ideal é você cobrar 30% sobre as 12 primeiras prestações. E aí, isso vai dar quase que o equivalente a isso, ou até mais, dependendo do valor de pensão, né? Então, isso aqui é uma forma de cobrança de honorários. Guarda também na casa dos 2 salários mínimos a 4 salários mínimos, vai depender da complexidade do caso concreto. Então, você pode cobrar aqui de 3 a 6 mil. Então, você percebe que são ações que rodam no Poder Judiciário e que você tem potencial de ganho imediato. Por isso que eu falo, se você conseguir ter o potencial de fechar uma ou duas ações dessas por mês, você já atingiu a cota e a média de 5 mil mês enquanto advogado. Então, é uma área boa de atuar, é uma área que nós atuamos no escritório forte até hoje, é uma área que quando você ganha mercado, espaço, você ganha muito mais do que isso, mas que no começo de carreira ela é uma área bem interessante. Eu tenho outras ações aqui, mas eu estou só ilustrando situações que você consegue ganhar isso. Depois, nós temos as ações de bancário. As ações de bancário, elas estão relacionadas mais a ações de busca e apreensão,
ações relacionadas a empréstimos. Qual é a lógica aqui no bancário? A lógica hoje no bancário não é a ação propriamente dita, é você auxiliar no passivo dessa pessoa, dessa empresa. Então você estrategicamente vai auxiliar a reduzir o passivo dessa empresa no bancário. Então aqui eu vou escrever revisional, mas não é ação revisional, que você tem que entender um pouquinho da área para atuar. Porque a ação revisional hoje em dia é muito difícil, só quando tem abusividade de juros, às vezes não compensa. Mas revisional também na casa dos 2 a 4 salários mínimos, vai faltar espaço aqui na tela, né? Mas mesma lógica, as buscas e apreensões, busca e apreensão. Aqui também auxiliar na quitação do débito para que o carro não seja apreendido, ou se foi a recuperar esse carro, também na casa dos 2 a 4. Que mais? Dentro do bancário você consegue também propor as ações do indenizatórias, né? Que é o RMC e RCC, as ações relacionadas ao empréstimo consignado. Depois, consumidor é na mesma ótica do bancário aqui, mas além dessas, você também tem dentro do consumidor as ações relacionadas à indenização por atraso em voo, você tem as ações indenizatórias por acidente de trânsito. Então, o consumidor, embora está aqui no rol de 5 áreas que você consegue ganhar até 5 mil em um ano, o consumidor, geralmente, esse resultado vai ser lá no êxito, no final. Então, talvez você plante isso e você não consiga atingir os 5 mil naquele ano. Mas você, em termos de valuation, vamos colocar assim, de potencial das ações, você consegue sim atingir esse valor. Só que as duas melhores áreas, sem dúvida, para você fazer isso no primeiro ano, com ações que pagam honorários iniciais, é família e bancário. E aí o consumidor entra nisso, né, com as ações indenizatórias. O imobiliário também entra forte nisso, porque hoje o mercado imobiliário ele é muito forte. Deixa eu ver aqui se vai ter espaço aqui, vai. O imobiliário hoje ele aqui é muito forte. Vou fazer melhorar um pouco esse quadro. Fazer um pouquinho para cá, ó. Aumentar o espaço. Aí ficou um pouquinho mais de espaço para a gente trabalhar. Diminuir aqui. Não deu muito certo, mas tá dando para entender. Eu vou continuar aqui e depois qualquer coisa eu faço um desenho um pouquinho melhor para anexar aqui junto. Vamos lá. Então, o consumidor, já falei, o imobiliário, ele tem as revisões de contratos de compra e venda. Então, um contrato de compra e venda, aluguel, né, locação. Então, esses contratos relacionados à área imobiliária, eles também dão um retorno bom, porque muita gente está comprando, muita gente está vendendo, muita gente está alugando, e precisa-se de uma segurança jurídica. Você consegue cobrar aqui para revisão de um contrato de compra e venda, elaboração, cerca de 2 a 4 salários também. Só que aqui, tudo isso que eu estou falando, esses 2 a 4, 2 a 4, 2 a 4, isso aqui é você que tem que impor. Você não pode deixar que isso seja um problema na tua carreira. Você tem que saber que esse é o valor de mercado. Eu já vi muito advogado pegando contrato de compra e venda e cobrando 300, 400 reais para fazer, analisar. Não faz sentido você cobrar 300 reais para analisar um negócio de 5 milhões, 4 milhões, de 600 mil, 700 mil. É muito dinheiro envolvido, muita responsabilidade para um valor tão baixo, né? Então, esses valores são também, é uma área também boa de galgar um espaço no mercado no primeiro ano. E aí, depois o trabalhista. O trabalhista, na mesma lógica do consumidor, também tem mercado, também tem espaço, só que é mais no êxito. Você vai pegar ações ali relacionadas à ausência de vínculo, relacionados a acidentes, relacionados a não pagamento de verbas rescisórias. Então, tem muitas ações que podem rodar, que te dão potencial de ganho no primeiro ano, ter uma média aí de honorários de 5 mil mês. Pode ser mais? Pode. Tomara que seja. Mas no primeiro ano eu gosto de ser mais otimista e realista dentro da perspectiva de que você ainda está estruturando a sua carteira, você ainda está desenhando a sua carteira. Então essas são as áreas que eu entendo que você pode começar a atuar e ter um resultado de até 5 mil em um ano, né? Então, bancário, consumidor, trabalhista, família e imobiliário. São as 5 áreas que eu te diria assim. Investe nessas áreas em termos de carreira, aprendizado, ganha o teu primeiro dinheiro, aí depois você migra para as outras áreas. Tributário,
civil geral, e aí nós temos ali contratos, nós temos diversas outras, pós-propriedade, então trabalhar com os campeão, enfim, outras áreas que são correlatas, mas que são específicas também. Então, às vezes você quer trabalhar com empresarial, que é a minha área também, então, mas é uma área muito mais difícil de você galgar esse espaço no mercado, principalmente se você está começando. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, para que isso chegue para mais advogados, mais pessoas que queiram entender um pouquinho sobre esse mercado. E comenta se você concorda ou não com esses valores, com essas áreas, e se você tem alguma dúvida com relação às áreas apontadas aqui, os valores apontados. Lembrando que eu estou falando do meu estado, que é Santa Catarina. São Paulo, às vezes você vai ganhar muito mais do que isso, porque lá a tabela é muito maior. Então, ficamos por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.